coração dele, porque é necessário que tenhamos a direção de Deus para aquilo que temos que fazer. Ló vai estender ali as suas tendas. E o que me deixa muito atribulado é que ele começa a estender as tendas e eu não consigo pensar, vamos conjecturar, naquele homem com as suas tendas agora ali já colocadas e vendo tudo aquilo que estava acontecendo ao seu redor. Eu não vejo a Bíblia relatar que ele tentou ir embora. Eu não vejo a Bíblia relatar que ele se incomodou. E quantos hoje estão assim? O que nós precisamos entender é que o pecado, querido, ele tem que nos incomodar. O pecado ele não pode ser nunca a naturalidade da vida do servo de Deus. O pecado vai ser sim, porque nós somos falhos, nós vamos tropeçar, e ele pode ser ocasional, ele não pode ser natural. E quantas pessoas têm se deixado levar pelo pecado e tornando aquilo que deveria ser ocasional natural na sua vida? Deixando com que o inimigo tome conta dos seus pensamentos, deixando com que o inimigo tome conta dos seus corações, e acabam fazendo aquilo ali corriqueiramente. Deus perdoa, perdoa, faço de novo, faço de novo, faço de novo. Isso não é arrependimento. Deus nos convidou ao arrependimento. E não a ficarmos praticando as mesmas obras mais. Quando Ele nos chamou, a Bíblia diz que Ele nos fez nova criatura. E se somos novas criaturas, nós não podemos praticar aquilo que praticávamos outrora. Nós não podemos nos conformar com aquilo que é praticado hoje, porque não está na presença de Deus. Glória a Deus. Nós temos que ser testemunho vivo aqui dentro, mas principalmente lá fora. Porque essas pessoas que hoje, que ainda não conhecem a verdade, possam ter contato com essa verdade através da minha e da tua vida. Eu costumo dizer onde eu vou, que a Bíblia que o mundo lê é o teu e o meu testemunho. Quantas vezes nós vamos poder chegar na casa de alguém que ainda não serve ao Senhor e vai estar a Bíblia aberta? A Bíblia vai estar aberta. Na casa de muitos servos, a Bíblia também está aberta. Só que poucos têm lido a palavra do Senhor. Uma dica para não olhar para trás, uma dica para não retroceder: medita na palavra. Medita na palavra. Porque é a palavra que renova, é a palavra que transforma, é a palavra que liberta, é a palavra que restaura, é a palavra que cura, é a palavra que faz, é a palavra que é a verdade, que nos mantém de pé, para enfrentarmos as ocasiões, para enfrentarmos o mundo lá fora. A partir do capítulo de número 18, Deus vai anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra. E o interessante é que ele vai chegar e vai começar a palestrar com Abrão. Falando ali com Abrão, Abrão vai começar a interceder. Se houverem 50, o Senhor vai destruir? Não. 45, 40, 30, 20, 10. Eu fico imaginando Abrão pensando, quão difícil seria achar esse número de pessoas naquela cidade. Aleluia. A partir do capítulo 19 aqui eu quero começar. A Bíblia vai dizer que então aqueles anjos vão chegar agora na casa de Ló. Aleluia. E o interessante é que eles vão falar com ele. Olha, aleluia. Acompanhe comigo. Ao anoitecer vieram os dois anjos ao Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernotai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não passaremos a noite na praça. Não passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram em casa deles. Deu-lhes um banquete e fez assar uns pães asmos. E eles comeram. Ló vai fazer com que aqueles homens, porque diz a Bíblia em Hebreus capítulo 13, no verso 2, que alguns acolheram anjos mesmo sem saber que eles eram anjos. Então Ló vai retê-los ali. Vai dar comida, vai alimentá-los. Até porque, naquela época, ficar à noite também era uma coisa muito perigosa. Estrangeiros, à noite era uma coisa perigosa. Então ele vai fazer com que aqueles homens permaneçam em sua casa. Só que a Bíblia vai dizer que os homens, os sodomitas, eles vão cercar então a casa de Ló, à procura desses homens que estavam chegando lá. E o interessante é que Ló então vai sair agora.
vai fechar a sua porta e vai falar para eles: não façai mal a estes homens. Deixa eu liberar uma palavra para você, querido. Ló ainda não sabia que eles eram anjos, mas nós sabemos o que é a palavra do Senhor. Então guarde na tua casa a palavra, guarde no teu coração a palavra, guarde no teu coração o Espírito Santo de Deus, porque é aí que Ele quer morar. A Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo, e como templos do Espírito Santo de Deus, nós precisamos guardar, reter o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Glória a Deus! Glória a Jesus! Ló vai reter aqueles homens dentro da sua casa e vai sair a tentar ali palestrar com aqueles homens. Não faças mal. Eu tenho até 2 filhas. Faça com ela o que vos parecer bem. Mas aqueles homens ali tomados de fúria, eles vão dizer: nós queremos eles, queremos abusar deles. A devassidão daquela cidade era tanta, irmãos, que olha o que eles estão querendo fazer. Olha o que eles estavam pensando em fazer. Queremos tomar esses homens e abusaremos deles. Abusaremos deles. Meu Deus do céu! Quantas pessoas têm tentado abusar da palavra do Senhor? Quantas pessoas têm tentado abusar daquilo que Deus significa, do sacrifício vivo que foi pago naquela cruz? Quantas pessoas têm tentado denegrir a imagem do homem e da mulher de Deus? Quantas pessoas? Mas talvez eles ainda não conheçam, porque 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento do incrédulo, para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Talvez eles ainda não entendam que o Deus ao qual servimos é o Deus que eu e você queremos adorar, que é aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Talvez eles ainda não entendam que aqui, como já foi dito nesta noite, é o melhor lugar onde eu e você devemos estar. Talvez eles ainda não entendam que aos pés do Senhor é o melhor lugar, ou o lugar mais alto que eu e você devemos estar. Talvez eles ainda não entendam nada disso, mas cabe a mim e cabe a você falar com eles, levar a palavra do Senhor, ministrar a palavra do Senhor como testemunho vivo, como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Glória a Deus, aleluia. 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 Ló vai tentar proteger aqueles homens. Ló vai fazer de tudo para tentar proteger, mas aqueles homens vão se lançar diante dele e vai tentar arrombar a porta. Então aqueles anjos vão sair, vão ferir aqueles homens com cegueira, de maneira que eles vão ficar cansados de tanto procurar a porta. E vai dizer: toma a tua família, toma todos da tua parentela, toma todos da tua família e sai da cidade, porque o Senhor nos enviou a destruí-la. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus, através do seu Espírito Santo, Ele sempre nos avisa sobre aquilo que vai acontecer. Aleluia. Deus sempre vai falar conosco através do seu Santo Espírito acerca de uma decisão, acerca de algo que Ele quer fazer, acerca de algo que Ele quer operar, acerca de algo que Ele quer restaurar. E o problema é que muitas de nós, muitas das vezes, desculpe pela redundância, não damos ouvido ou não temos os ouvidos sensíveis para ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. Ló, ele vai entender perfeitamente o recado, evangelista Roberto. Ele vai entender perfeitamente, de maneira que ele já vai sair dali e já vai avisar. Avisa as suas filhas, avisa a sua esposa, vai avisar aos seus genros. Mas quando ele avisa os seus genros, a Bíblia vai dizer que eles começaram a debochar dele, porque eles acreditavam que ele estava de brincadeira. Aleluia. Desde quando o Espírito Santo de Deus brinca? Mas hoje em dia tem muita gente brincando na casa de Deus. E é esse brincar que faz muitos de nós retrocederem. Nós precisamos entender que nós precisamos buscar ao Senhor de joelho todo dia. Nós precisamos reconhecer que Ele é Senhor todo dia. Nós precisamos meditar na Sua palavra todo dia. Nós precisamos buscar o Espírito Santo todo dia. Nós precisamos resistir ao pecado todo dia. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que o pecado nos assedia todos os dias. Gênesis capítulo 4, versículo 7 diz que o pecado está à porta e cabe a nós dominá-lo. Cumpre a nós dominá-lo. Então ele vai nos assediar
permanecermos firmes na presença de Deus. O que nós temos feito, querido? Será que nós temos buscado o suficiente? Será que nós temos protegido aquilo que nós temos que guardar? Porque o salmista diz isso: a tua palavra guardei no meu coração para não pecar contra ti. Será que nós temos guardado a palavra do Senhor? Será que nós temos buscado em espírito e em verdade? Nós sempre vemos a casa do Senhor na expectativa de que Ele faça algo por nós, mas quantas vezes nós saímos de casa com a expectativa de nos tornarmos aquilo que Ele procura? Porque a Bíblia diz que Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Um verdadeiro adorador, ele não escolhe a ocasião para adorar. Um verdadeiro adorador, em meio às lutas, em meio às adversidades, ele continua adorando. Em meio às lutas, em meio às adversidades, ele continua estendendo a mão para o irmão. Se alguém procurar por ele esperando uma palavra, ele tem palavra para dar. Se alguém procurar por ele esperando um abraço, ele tem um abraço para dar. Se porventura ele não tiver um abraço, se porventura ele não tiver uma palavra, todavia ele vai falar: vamos orar juntos. Eu estou contigo, porque a palavra de Deus nos diz que é melhor serem dois do que um, porque quando um cair, o outro ajuda a levantar. Glória a Deus. Será que nós temos tido essa intensidade na nossa busca para não olharmos para trás, muito pelo contrário, prosseguirmos para o alvo, olharmos para o nosso próximo e entendermos que devemos chegar no mesmo lugar? Aleluia! Não adianta eu chegar e o meu querido amado evangelista ficar. Não adianta o pastor chegar e o irmão ficar. Nós temos que estar unidos. A Bíblia já disse no Salmo 133 que é quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E que nós possamos buscar essa união na busca pelo Senhor, na busca pela salvação, na busca pelo nosso alvo, que é chegar no reino de glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Aqueles homens começaram a debochar dele. Começaram a falar um monte de coisinha. Eu fico imaginando, conjectura comigo. Você está de brincadeira lá. Falaram para você que Deus vai destruir? Você só pode estar de brincadeira. A Bíblia diz que eles começam a se atrasar. Aqueles homens começam a pegar pelas mãos dele e vão falar: vai embora, cara. Vai embora antes que aquilo que Deus vai fazer te pegue. Aleluia. Meu querido, nós somos chamados para influenciar e não para sermos influenciados. Então eu entendo que nós temos que pregar a palavra sim. Às vezes as pessoas entendem que eu não posso mais estar com aqueles que não servem. Não é nada disso. Como nós ganharemos aqueles que estão lá se nós não formos até eles? Mas no meio deles, eu e você devemos fazer sim a diferença. É com a diferença que nós fazemos que eles vão começar a observar. Não adianta pregar bonito. Não adianta alcançar a nota perfeita no louvor. Se quando eles olharem para mim e para a tua vida, eles não enxergarem aquilo que pregamos. Aquilo que devemos viver. É noite de festa, querido. É noite de festividade. E se estar aqui há 8 anos é porque existem muitos que não olharam para trás. Ainda tem alguém aqui que quer continuar prosseguindo pro alvo? Ainda tem alguém aqui que quer continuar prosseguindo pro alvo? Ei, calabaçura e Deus nos convida nessa noite a continuar marchando. Porque aquilo que Ele tem para fazer, aquilo que Ele tem para operar, ainda não se manifestou na minha e na tua vida. Deus ainda tem muito mais para fazer no Coimbra. Deus ainda tem muito mais para fazer na Peniel, para fazer na Assembleia, para fazer lá no Morro do Gama, para fazer no Boa Sorte, para fazer no Barra Centro, para fazer na tua casa, para fazer no teu trabalho. Mas é necessário continuar prosseguindo firme para o alvo. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Vem calamante, oregaceia. Fiel, aleluia. Oh, aleluia. Versículo de número 16 diz assim: como porém se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e puseram fora da cidade. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado pela sua infinita misericórdia, nós nem temos visto, hein? Lamentações capítulo 3, versículos 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos.
se renovam toda manhã. E grande é a tua fidelidade. Ela não se renova de semana em semana. Ela não se renova de mês em mês. Ela não se renova de ano em ano. Mas toda a manhã as misericórdias do Senhor têm se renovado sobre a minha e sobre a tua vida. E é ela que tem te garantido de pé. Então, se você está de pé no teu lugar aí, sentado, querido, acomodado, vai dando glória e vai adorando, porque Deus está nesse lugar. Oh, aleluia! O versículo de número 17 ele vai dar ordem. Glória! Vai! Mas não olhe para trás. Olhar para trás, olhar no original quer dizer nabate. Nabate significa prestar atenção ou olhar como é que eu posso dizer para vocês? Com consideração. Prestar atenção naquilo que ficou para trás. Deus está falando com eles. Não preste atenção. Não tenha consideração com aquilo que eu vou fazer, naquilo que está atrás de vós. Já foi lido aqui nessa noite. Aqueles homens chegaram diante do mar. E o que eles começaram a pensar quando enxergaram a dificuldade? Era melhor ter ficado no Egito. Só que no Egito, eles esqueceram que eles eram açoitados. Eles eram escravos. Eles eram humilhados. Aleluia. Deus estava os chamando para viver o novo de Deus. Aleluia. Deus estava lhes chamando para viver a promessa. Mas eles começaram na primeira adversidade, se esqueceram de tudo aquilo que Deus fez. Mas eu quero te fazer aquilo que nos diz Lamentações 3:21. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Ainda que você esteja vivendo momentos de luta, ainda que você esteja vivendo momentos de adversidade, jamais olhe para trás. Olhar para trás a não ser por uma coisa, querido. Lembra daquilo que te traz esperança. Aquela luta que Deus te deu, assim como fez Davi. Porque diz a Bíblia que quando Golias vai falar com ele acerca de várias coisas, Saul vai dizer para ele no versículo 32 do capítulo 17 de 1 Samuel: você contra ele não pode. Você contra ele não pode. Porque ele é um homem experiente em guerra. E você é apenas um jovem. Aleluia. Davi vai virar para ele e vai falar o seguinte: olha só. Eu estava no campo. E veio um urso. E tomou uma ovelha. E eu peguei e o matei. E outrora veio também um leão. E eu também peguei o leão e o matei. E assim como o Senhor me dera a vitória contra o leão e o urso, assim o Senhor também me dará a vitória contra esse gigante. Olhar para trás é apenas para se lembrar daquilo que Deus já fez. Olhar para trás é apenas para se lembrar de onde Deus te tirou. Porque eu creio que olhar para trás, recuar, é só se for para pegar impulso para adorar a Deus. Não olhe para trás. Olha, então vai falar para ele: olha só, deixa eu ir um pouco mais adiante, para que quando isso acontecer não me pegue. Então vai ser permitido que ele prossiga. O interessante é que quando Deus vai começar a destruir, a partir do versículo de número 23, saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez chover o Senhor enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. Aleluia. Ló foi poupado pela misericórdia de Deus. Mas olha o que acontece no versículo de número 26. A ordem é: prossiga e não olhe para trás. Aleluia. Já foi dito nessa noite que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Lucas capítulo 9, versículo 62. Diz que aquele que põe a mão no arado e olhar para trás não está apto para o reino de Deus. Não está apto para o reino de Deus. Eu creio que todos aqueles aqui estão, vieram para adorar a Deus por mais um ano. Glória a Deus. Desta congregação. Para louvar ao Senhor pelas vidas que trabalham nesse lugar arduamente para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas
mas que vieram também para receber algo da parte de Deus. Aleluia. Eu creio que Deus tem falado muito aos nossos corações e estamos saindo daqui com a nossa vitória. Aleluia. Mas eu também creio que a palavra de Deus essa noite é, querido, não olhe para trás. Glória a Jesus. Aleluia. Porque olhar para trás é se apegar naquilo que a gente viveu lá atrás. De onde Deus nos tirou? O que tem de bom lá? O que tem de bom no mundo para nos oferecer? O que tem de bom lá? De onde Deus te tirou? De onde Deus me tirou? O que o mundo oferece de bom? Talvez a carne grite. Aleluia. Mas é noite de manter a carne calada. E a partir dessa noite perseverar em manter a carne calada. Aleluia. Porque diz a palavra do Senhor que Jacó trabalhou 7 anos mesmo, para que tivesse o seu amor. Trabalhou 7 anos por Raquel. Eu fico imaginando ele trabalhando, olhando para ela. Trabalhando, olhando para ela. Eu vou alcançar. Você trabalha todo dia para alcançar a tua salvação. Você louva todo dia para alcançar a tua salvação. Jacó não foi diferente. Trabalhou 7 anos para que pudesse ter a sua bênção. Mas chegou a hora de decidir. Deixou a carne gritar. Jônico, por que você está falando isso? Porque durante 7 anos ele escutou a voz de Raquel. Mas no momento da decisão, ele entra no quarto. Labão vai levar Lia. E a última coisa que Jacó queria era ouvir a voz de Raquel. Deixou a carne gritar. Diz a palavra do Senhor que ele coabitou com ela. Dormiram juntos. E só percebeu que era Lia no dia seguinte. Aleluia. Talvez se ele tivesse conversado com Raquel, ele teria entendido que não era o seu amor que estava naquela noite. Deixa eu preparar uma palavra para você, querido. Continua vigiando. Continua adorando ao Senhor, mas continua vigiando. Porque o inimigo vai plantar cilada para tentar te parar. O inimigo vai tentar te entregar aquilo que Deus não te prometeu. O inimigo vai tentar fazer com que você olhe para trás. O inimigo vai tentar te tirar do lugar da bênção. Mas todavia continua vigilante. Continua vigilante. Porque a palavra do Senhor nos diz: vigiai e orai. Vigiai e orai. Então, meu irmão, não podemos perder em momento algum a vigilância. Deixou a carne gritar, aí depois foi reclamar. Quantas vezes nós deixamos a nossa carne gritar, depois vamos falar: Senhor, por que eu estou passando por isso? Deus de maravilha. Diminui glória não, querido. Deus ainda deu. Deus de maravilha. Quantas vezes nós fazemos isso? Eu já vou encerrar. Quantas vezes, meu irmão? A Bíblia diz que no versículo 26 aquela mulher de Ló, ela vai olhar para trás. Eu fico imaginando aquela passa que aquela mulher dava. Toda a minha riqueza está lá atrás. Todos os meus bens estão atrás. Todos os meus conhecidos estão atrás. Tudo que a gente construiu está lá atrás. Eu não posso olhar, mas eu quero. Eita, amante, alegacia. Aleluia, Jesus. Às vezes a carne bate tão forte no nosso peito, meu irmão. A carnalidade grita tanto que a gente pensa em dar aquela olhadinha. Mas a palavra do Senhor diz em Filipenses no capítulo 3, no versículo de número 3, e aqui eu vou encerrar. Prossigamos firmes para o alvo. E me esqueço das coisas que ficaram para trás. Deixa as coisas que ficaram lá atrás para trás. Aquilo que passou, passou. O que Deus te chama nessa noite, e a partir dessa noite, é para viver novas experiências com Ele. Para de ficar naquele saudosismo, aquela coisinha saudosa, sabe? Lembra daquele culto? Lembra daquele culto? Lembra daquela vigília? Lá no mês de dezembro, no dia 13, que começou a meia-noite e terminou às... Ei, querido, Deus te chama para viver maravilha com Ele hoje. Para de ficar vivendo das coisas que Deus já fez por você lá atrás. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 vai dizer que nós temos que renovar a nossa mente, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Experimentar sempre vai
você comeu. Mas quando Deus está nos chamando para experimentar, é porque Ele sempre tem algo novo a fazer. Deus tem sempre algo novo a derramar sobre a minha e sobre a tua vida. Deus vai fazer algo novo nesta congregação. Ela está completando hoje 8 anos. Ela está completando 8 anos para a glória de Deus. Mas eu creio, presbítero Ronaldo e presbítero Zé Antônio, que aquilo que Deus vai fazer nos próximos anos vai marcar um novo tempo para a honra e glória do nome do Senhor. Não só nesta congregação, mas na vida de cada um que se encontra nessa noite. Quem pode crer nessa palavra? Adora o nome do Senhor, irmão. Olha para o irmão que está no seu lado e diga para ele: aqui eu encerro. Esqueça. Não, aponta esse dedo de profeta e diga para ele: esqueça das coisas que ficaram para trás. E continua prosseguindo firme para o alvo. Eu agradeço a oportunidade de Jesus.